Quem me conhece bem sabe que uma das minhas paixões são dois personagens, o Calvin e o Haroldo. São personagens de uma tirinha que é publicada ainda hoje na imprensa, no mundo todo. No jornal Estado de São Paulo, todo dia sai a tirinha do Calvin e do Haroldo, desenhadas pelo Bill Watterson. Calvin é um garotinho com cabelo assim espetado, super atrevido, voluntarioso, que se acha um gênio incompreendido. E as carinhas que ele faz quando ele tem uma sacada que ele acha genial são sensacionais. O contraponto do Calvin é o seu ursinho de pelúcia, o Haroldo. Para o Calvin não é de pelúcia, é vivo, é real. O Haroldo, ele é cúmplice, ele está sempre junto. Ele entra nas roubadas que o Calvin inventa. Mas tem sempre um ar crítico. Às vezes a crítica está no olhar. Ele está ali, participando do jogo, mas com ar desconfiado. Às vezes fazendo perguntas desconcertantes. Uma das tiras que eu prefiro do Calvin Haroldo tem a ver com a Constituição. Portanto, com a minha profissão. O antecedente dessa tira é que o Calvin tinha entrado de férias de verão, a época do ano sensacional em que ele pode brincar livre com o Haroldo, subir na árvore, ficar lá em cima e tal, mas de repente ele descobre que está com catapora e tem que passar uma semana de resguardo. Bem, a minha tirinha preferida começa depois de uma semana de catapora. O Calvin chega para a mãe, levanta a camisa, mostra a barriga e diz para ela: "Viu? A catapora passou." "Que bom", diz ela. Aí vem o segundo quadrinho. Diz o Calvin para a mãe: "Lembra que essa semana não conta." "Como assim não conta?" diz a mãe. Aí vem o terceiro quadrinho. E aí o Calvin, com aquele ar dele, delicioso, abre os braços para argumentar, como quem descobriu uma sacada genial que só ele teve. Ele tem um direito. A semana que a gente fica doente não conta das férias. Eu tenho o direito de voltar para a escola só uma semana depois. A resposta da mãe não aparece, mas a gente imagina qual possa ter sido, né? No quarto quadrinho, aí aparece o cúmplice, o Haroldo. Dessa vez, com uma cara super compenetrada, em cima da mesa tem uma Constituição. E o Haroldo está ali pesquisando, procurando. O Calvin irritadíssimo, dizendo: "Tá, e o que diz o próximo artigo? Eu tenho certeza que na Constituição tem alguma coisa sobre isso aí." Esse é o Calvin. Esse é o jurista Calvin. Muito bem, eu lembro do Calvin muitas vezes e dessa tirinha, quando alguém vem me tentar convencer de que uma lei ou a Constituição diz alguma coisa que ele calvinianamente quer que esteja na ordem jurídica. Por que eu lembrei disso recentemente? Porque está em debate o papel constitucional das Forças Armadas, provocado por pessoas que acham, como o Calvin faria, que a Constituição diz uma coisa que eles gostariam que estivesse lá. Trata-se de uma discussão sobre o artigo 142 da Constituição. O que é que ele diz? Papel constitucional das Forças Armadas, é disso que ele trata. Diz que as Forças Armadas são compostas pelo Exército, a Marinha e a Aeronáutica, que são instituições permanentes e regulares, como outras que a Constituição prevê, a Advocacia Geral da União, o Ministério Público, o Tribunal de Contas da União, a Receita Federal. Todas são instituições, são permanentes, são previstas pela Constituição, mas não são poderes. Não se confundem, portanto, com judiciário, executivo, legislativo, com as suas chefias, etc. A segunda coisa que a Constituição diz é que as Forças Armadas se organizam pela hierarquia e disciplina. Aliás, isso é comum na administração pública, que tem essa regra hierárquica. Muito bem, depois a Constituição diz que as Forças Armadas estão sujeitas à autoridade suprema do Presidente da República. Portanto, fazem parte do Poder Executivo. O Presidente da República é a autoridade suprema de toda a administração pública. Então, as Forças Armadas não são um poder. Eles fazem parte do Poder Executivo. Sabe o que eles são? Órgãos administrativos. São simples órgãos administrativos. Os militares são gestores administrativos, especializados. Um é especializado em fiscalizar tributos, outro é especializado em relações internacionais, como o Itamaraty, os diplomatas.
As Forças Armadas são especializadas no uso da força para cumprir funções. E aí vem uma parte do artigo que é muito mencionada pelas pessoas que querem defender um papel para as Forças Armadas que não está previsto exatamente no artigo 142. O artigo diz de 3 funções. A primeira, a defesa da pátria, contra agressões internacionais, por exemplo. A segunda, e aí é que muitos dizem que estaria uma fórmula mágica para as Forças Armadas mudarem decisões do Poder Judiciário, derrubarem leis ou outros atos do Poder Legislativo, como, por exemplo, uma decisão de impeachment no Presidente da República. O que é que a Constituição diz? Diz que as Forças Armadas se destinam à garantia dos poderes constitucionais. Como nós sabemos, são 3 poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. Já aconteceu isso. A garantia dos poderes constitucionais é necessária quando a função especializada das Forças Armadas fizer diferença. E quando faz? Quando os poderes estiverem sendo impedidos de funcionar pelo exercício de violência física. Já aconteceu na história do Brasil. Por exemplo, os deputados de uma Assembleia Legislativa não conseguirem tomar posse porque o governador não concorda com a derrota na eleição que ele sofreu. Então ele usa as suas forças para barrar a entrada na Assembleia Legislativa. Aí, bom, como as forças policiais estaduais estão comprometidas com uma ilegalidade, as Forças Armadas são chamadas para fazer aquilo que é a sua especialidade, exercer a força. Mas segundo as regras constitucionais e legais, não contra elas, para garantir que o Legislativo possa funcionar. E sempre na função que é específica das Forças Armadas, que é exercer a força contra alguém que exerce a força. Agora, o Legislativo não exerce força, não usa armas para editar a lei. O Poder Judiciário também não usa armas para tomar as suas decisões. Ele edita acórdãos, sentenças. E não existe nada, absolutamente nada na Constituição, nas leis e nem na experiência brasileira que permita dizer que alguém poderia recorrer para as Forças Armadas contra uma decisão do Supremo. Eu gosto de levar a sério essas interpretações que me aparecem. Eu fui professor há muitos anos, e sou ainda, né? E adoro debater com os alunos. E alguém, de vez em quando, vem com uma interpretação assim, eu costumo levar a sério. Muito bem, vamos imaginar que fosse assim. Como é que funcionaria? Tem processo? Vamos fazer um processo? Quem decide? As Forças Armadas são 3. Decide por maioria? Quem decide é o comandante das Forças Armadas? Mas ele aí não pode ser demitido se ele contrariar o presidente da República, por exemplo? Como é que funciona? E tem sustentação oral? Tem defesa? Como é que é? Tem prazo para as Forças Armadas fazerem isso? Bom, essas perguntas mostram a maluquice, a bizarrice, eu diria assim, a calvinianice dessa interpretação, que nem chega a ser uma interpretação, uma leitura estapafúrdia que se está fazendo do artigo 142 da Constituição. Muito bem, gente, Calvin é muito bom para a gente se divertir, para quando a gente fica com raiva. E eu tenho o Calvin, ó, eu tenho o Calvin aqui. Eu tenho o Calvin comigo nos livros do Calvin, adoro ler o Calvin, as suas ironias e tal, mas eu tenho sempre o Haroldo junto comigo. Então, o que está faltando para muita gente no Brasil que quer se meter a fazer interpretação constitucional é um bom amigo Haroldo para, com uma certa simpatia e cumplicidade, mostrar que essas iniciativas não são sérias. Obrigado. Curta esse canal.